Vamos começar, irmãos? Boa noite, Deus nos abençoe nesse momento, fortalecendo as nossas vidas e nos dando sabedoria dia a dia. E queridos, eu quero convidar você, para que possamos iniciar, a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 84. Livro dos Salmos, o Salmo de número 84. Salmo de número 84. Salmo de número 84. Eu mostrei para vocês a Bíblia, domingo, de manhã. Que seu Natal, essa é a Bíblia que vem pela APECOM. Vou deixar aqui. Pode tirar do plastiquinho. Não. É igualzinho aquelas que a gente já tem, só que ela tem umas coisinhas a mais na capa. Pode abrir para vocês verem, né? Ela tem umas coisinhas diferentes na capa, mas a letra é igual. E a gente acaba pela APECOM. A parte legal dela é que a gente só paga a vinda, porque é uma caixa com 30 Bíblias. Então você paga mesmo, é só o envio. Então ela fica bem legal, tem bastante coisa. Nas contrascapas tem falando dos trabalhos da IPB. Se olhar a capa. Não, isso daí eu não sei quanto sai, porque a gente paga só o envio, né? Só o correio. Não, essa fica na igreja. Eu ia comprar mesmo. Não, mas vai estar aqui na igreja. Eu já falei que depois os professores vão poder usar, pegar e ver quem tem, quem não tem Bíblia e passar para as crianças principalmente. A gente vai substituir essas antigas aí, leva lá para a sala de crianças. Quem tem Bíblia, quer dizer, quem não tem Bíblia, pegar delas. Dona Sandra, já leva esse para ele. A letra não é para nós assim, não. A gente que já está de óculos já não serve muito, não. Salmo de número 84, para nós iniciarmos. É um salmo dos filhos de Coré, os lagares. Ele diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Meus irmãos, Deus seja cada dia mais generoso, abençoando e cuidando das nossas vidas, e que possamos cada dia mais amar a casa do Senhor, a palavra de Deus, realmente ser bem-aventurado, porque descansamos na palavra, descansamos no poder e na graça de Deus, e sermos atendidos realmente por este maravilhoso Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, que continue gracioso, maravilhoso as nossas vidas, um Deus de todo poder e toda graça. E por isso nós
oramos a Ti, suplicamos a Ti que continue abençoando, amparando e perdoando os nossos pecados, porque nós somos falhos. Nós precisamos, Senhor Deus, de Ti, nós necessitamos, Senhor Deus, da Sua graça e da Sua misericórdia. Neste momento, Senhor Deus, que estamos na Tua casa com os nossos irmãos, com o intuito de estudar e aprender da Tua palavra, que o Senhor, em nome de Jesus, fale as nossas vidas, nos instrua, dá discernimento espiritual e nos faça cada dia mais sermos tementes a Ti. Abra, Senhor Deus, as nossas mentes, o nosso coração, nos dá capacitação e nos dá discernimento da Tua palavra. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nosso estudo, nós continuamos falando, o nosso tema é falar sobre ídolos aí do coração. E hoje nós vamos iniciar uma nova temática dentro de ídolos do coração. Hoje nós vamos falar sobre o prazer, sobre essa ideia do ídolos do coração, que é trazer o prazer aqui às nossas vidas. Bom, para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo de número 2. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 2. Eclesiastes, capítulo de número 2. Eclesiastes, capítulo 2. E a palavra do Senhor vai dizer assim, do versículo 1 ao versículo 11, diz: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria, ou o melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria nenhuma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa a todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém, irmãos? Queridos, como eu disse, o nosso tema é falar sobre o prazer. Então vamos lá. A grande questão é, sentir prazer é algo que isso é muito bom, sentir esse prazer. Veja, o falar do prazer, nem tanto assim, tá? Por que isso? Porque nem sempre se admite de que se esconde por trás disso que nós falamos sobre prazer. Por exemplo, os bastidores do prazer humano são muitas vezes tenebrosos. Toda vez que a gente pensa nessa expressão, o que isso significa e o que isso traz. Mas é preciso deixar claro aqui que o prazer é um sentimento criado por Deus. Então veja, as Escrituras dão várias indicações disso, Por exemplo, depois de ter consumado tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que realmente Deus fez, em Gênesis 1, versículo 31, ele vai dizer assim, olha, viu Deus que tudo era muito
bom. A ideia é, ele teve prazer em tudo aquilo que ele fez, grande alegria, grande satisfação. Certo? Então, não se pode negar que essa satisfação sentida por Deus é uma sensação de prazer e de contentamento. Ok? Então veja, mas o que é então prazer? O dicionário vai dizer o seguinte sobre o prazer, vai definir assim prazer, vai dizer pra gente que o prazer é uma sensação que normalmente está relacionada a uma satisfação de um desejo, de uma vontade, de uma necessidade, e vai causar contentamento ou alegria. Então, em linhas gerais, o dicionário traz isso como prazer para nós. Então veja, no campo teórico, é uma definição muito interessante. Porém, ninguém foi tão preciso, na hora de fazer as definições práticas do que seja o prazer na perspectiva humana, do que o autor do livro de Eclesiastes, quando ele vai falar sobre o prazer, e ele traz isso para nós de uma forma muito prática. Okay? Então veja, quando a gente lê o livro de Eclesiastes, a primeira impressão é que nós temos é que o autor é um homem profundamente envolvido com as questões existenciais. Então ele estava lá querendo promover a alegria existencial da sua vida, era atender a todas as necessidades, desejos e vontades da sua própria vida, da vida humana. Até pode parecer até sugestivo, por exemplo, na leitura do livro, sobre as lentes aí de um filósofo existencialista, como por exemplo Nietzsche ou John Paul Sartre, que ele vai trabalhar, olha, é justamente isso. Quando a gente propõe que o homem deve buscar o seu próprio prazer, a sua própria alegria, a satisfação da sua própria vida, e esse tem que ser o objetivo central realmente da sua vida. Tanto que esses pensadores, tanto Nietzsche quanto Jean Paul Sartre, eles trabalham justamente essa ideia. Olha, você tem que buscar aquilo que te traz alegria. O que não te traz alegria, tira fora da sua vida. Não use, não coloque. Mas ele vai trabalhar também que isso é tudo temporário. Então, o que me dá alegria agora eu vivo, se não me dá mais alegria, se não me traz mais prazer, eu excluo da minha vida e vou para o próximo. Para a próxima ação, desejo, coisa que vai me trazer alegria, vai me trazer prazer. É isso que ele vai trabalhar aqui. Então veja, o livro de Eclesiastes é um dos livros bíblicos que mais fala sobre o prazer em todas as suas vertentes, em todas as suas áreas. Então tudo que pode trabalhar com prazer, com esse sentimento, com os desejos, ele está trazendo, ele vai falar dentro deste livro. Então ele foi escrito por alguém que muito possivelmente, muito provavelmente, vivenciou as mais variadas experiências de prazer que um homem pode desfrutar. E nós estamos falando do rei Salomão, ok? Então, Jerônimo, um dos chamados pais da igreja, lá no século IV, ele disse o seguinte, que o propósito do livro de Eclesiastes é apresentar a toda vaidade e todo prazer dos homens ou das pessoas debaixo do sol. É evidenciar tudo aquilo que o homem pode buscar, satisfazer todo o prazer em suas várias formas, realmente, do ser humano. Então é isso que nós temos no livro de Eclesiastes e podemos observar aí. Então, veja só, no segundo capítulo do livro, o que a gente já percebe? Uma saga, que este homem, de um homem que trilhou as mais diversas possibilidades da existência humana, com um único propósito, um único desejo. Qual foi esse desejo? Era encontrar prazer. Era atender todos os seus desejos, seus sentimentos, tudo aquilo que pudesse de alguma forma trazer a ele prazer. Então nós vimos na nossa leitura que ele fez e se soltou a atender todo tipo de necessidade, prazer ou desejo que ele teve. Então o rei Salomão, em determinado momento, ele se joga, vamos trabalhar assim, a estas ações. Bom, o que a gente quer trazer, então, para a nossa reflexão a partir disso? Pensar aqui em dois pontos, para que a gente possa refletir. Primeiro, o prazer pelo prazer, e depois, o prazer em Deus, para que isso fique mais claro às nossas vidas sobre essa ideia de prazer, entender se a gente tem que ter prazer só pelo prazer,
ou se nós vamos ter prazer e esse prazer está inserido, está alicerçado em algo ou em alguém, e nós estamos dizendo que é em Deus. Primeira coisa que a gente vai trabalhar, hoje pelo menos a gente quer tentar de forma geral, fechar hoje, é falar do prazer pelo prazer. E aí nós temos algo, veja só qual que é a conclusão que Salomão vai chegar. Ele vai dizer o seguinte, olha, depois de ter buscado prazer em coisas, em circunstâncias, Eclesiastes 2:11 vai dizer assim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então ele já traz para nós uma conclusão que automaticamente ele tirou. Ele disse assim, olha, eu me estendi a procurar e a atender todos os desejos da minha vida. E ele traz para nós a seguinte conclusão, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Isso aqui. Veja, que conclusão então é essa de Salomão? A resposta é que, desde o dia em que a raça humana foi seduzida pelo engano lá pela serpente, lá no jardim do Éden, a busca pelo prazer se dá quase sempre em lugares ou em coisas equivocadas. Então nós vamos ver que a partir do jardim do Éden, quando o ser humano ali, a raça humana é enganada, normalmente ele busca o seu prazer ou em coisas, tá certo? Ou em lugares, ou ações, todas essas equivocadas. Então veja, o prazer não é de fácil definição, ou de se pensar nele como um sentimento intrínseco, ou até mesmo peculiar, tá? Particularizado, mas ele vai trabalhar para nós que não se deve negar que as suas manifestações, elas estão relacionadas a quase todas as pessoas e a quase tudo que o ser humano pode realizar e fazer ou buscar para atender os desejos do seu próprio coração, da sua mente e por aí vai. Então veja só, o poeta chamado Leandro Salum, tá? Ele vai falar prazer por prazer. Ele vai dizer o seguinte na sua poesia, queima meu ser, este fogo de querer, traz febre, calafrio, na pele faz arrepio. Arranha minha porta, essa proposta torta, querendo sair, de dentro fugir. Tão humano, tão profano, eu corro atrás do que me satisfaz, abraçando um mundo, um abismo profundo, querendo mais e mais te trazer, ou te trazer por prazer, né? Te prazer por prazer. Então a ideia realmente é essa vida de atender todos os sentimentos, todos os desejos, somente por prazer. Então veja, a seguinte pergunta que a gente pode trazer é, de fato, tá? De fato, não é essa a realidade do ser humano? Veja, correr atrás daquilo que satisfaz, prazer por prazer, né? Atender aquilo que mexe com você, que aquenta você, que atende todos os seus vontades e desejos, e ele vai dizer, realmente estão dentro de nós, tá certo? E aí ele vai usar a expressão aqui na poesia, tão humano, mas também tão profano. Ok? Então veja, não é esse os impulsos e as manifestações tácitas, né, existentes aí no prazer? Não é isso que ele traz? Então veja, aqui o que nós temos é um conflito existencial que confunde as pessoas, fazendo-as realmente acreditar que desfrutar deste prazer momentâneo é o mesmo que desfrutar de um prazer pleno, algo chamado felicidade. Então veja só, o prazer pelo prazer, ele não é felicidade, ele chama-se hedonismo. Lembra quando nós estudamos lá atrás, falamos sobre hedonismo, e nós dissemos que o hedonismo é aquilo que me faça feliz, independente dos outros. Eu não estou preocupado se os outros estão felizes, se os outros estão bem, contanto que me faça feliz, contanto que para mim seja bom, contanto que atenda às minhas necessidades ou ao meu querer. Os outros, desculpa a expressão, que se lasquem. Okay? A vontade dos outros, o querer dos outros, o pensamento dos outros, ou qualquer outra coisa, eles que se lasquem. Tá? Então, por sua vez, o hedonismo é essa expressão humana de buscar a felicidade através de algo que ele chama prazer absoluto, ou que ele gostaria. Tá?
Então veja só, a filosofia hedonista vai dizer o seguinte, que o prazer é o único objetivo supremo da vida. Atender a seus desejos, as suas vontades, aquilo que você entende que vai te fazer feliz. Então ele diz o seguinte, olha, você vai fazer isso, você vai buscar isso, é para você. E se não atender quem está do meu lado? Não é problema meu. A única coisa que eu quero é satisfazer e atender a mim mesmo. Veja, esse caminho foi o caminho trilhado aí por Salomão. O versículo que nós vimos no texto aqui de Eclesiastes 2, traz para nós esse caminho através de algumas características usadas. Ele vai dizer assim para a gente no versículo 3, que ele buscou prazer na bebida. Ele se entregou totalmente à bebida, provou de tudo, bebeu de tudo, achando que isso podia trazer felicidade à vida dele. Depois disso, nos empreendimentos, ele era muito rico, se empreendeu a fazer um monte de coisa, a construir casas, a construir palácios, vamos trabalhar assim, tá? A construir e edificar os seus empreendimentos, vinhas, tudo aquilo que ele podia investir dinheiro e poder se tornar cada vez mais rico, ele o fez. Nas riquezas. Então você olha o versículo 4, 7, 8, ele diz, tudo que eu pude fazer para me tornar realmente muito bem sucedido e me tornar rico, eu fiz. Na cultura, na arte, nas experiências sexuais, no versículo 8 ele diz, eu também me empreendi de fazer, de realizar tudo aquilo que eu podia me entregar e atender todos os desejos e necessidades do meu coração, eu fui lá e fiz. Na sabedoria, no conhecimento, olha o versículo 9, ele também se debruçou a ter um conhecimento, a saber mais do que todo mundo, quer dizer, a ter uma mentalidade diferente. Também a ideia no versículo 10 de consumismo, ele diz, tudo que os meus olhos desejassem, eu ia lá e comprava, eu ia lá e obtia. Então ele trabalha para nós, olha só, bebida, empreendimentos, riquezas, cultura, arte, experiências sexuais, sabedoria, realmente no sentido de conhecimento, consumismo, olha, 7, 8 coisas aqui que nós citamos, do quais ele se empenhou, ele está dizendo o seguinte, tudo aquilo que o meu coração, a minha mente, o desejo, os meus olhos tinham vontade, eu fiz, de forma a terem abundância. Tá certo? Então, Salomão vai fazer o quê? Experimentar as mesmas fontes que muitas vezes, queridos, nos dias de hoje, as pessoas estão procurando experimentar. Estão dizendo que é a busca pelo prazer, alegria, satisfação, tá? O que nós temos é um poço sem fundo. Você diz assim, olha, eu vou alcançar isso aqui e aquilo vai ser a coisa mais feliz para a minha vida. Você chega lá, não foi, eu preciso de mais, aí eu preciso de mais, aí eu preciso de mais. Então a verdade é um poço sem fundo. Quando você acha que alcançou, você não alcançou, tornou-se outro. Então ele vai dizer, são as fontes erradas, tá? É a satisfação e felicidade naquilo que não tem limites ou não pode dar a você completo, tá? Algo que te preencha verdadeiramente. Salomão, então, caminha por todas essas fontes. Ele busca todas essas ações, tentando saciar-se, atender, buscar o prazer, buscar a alegria, felicidade através das coisas que ele poderia obter. Tá? Veja, ele não viu sentido para a vida e muito menos em tudo isso encontrou a felicidade. Então tudo que ele podia realizar na busca da felicidade, ele o fez. O problema todo é que ele não viu sentido e muito menos encontrou felicidade. Então, pelo contrário, qual que é a sua conclusão? Ele diz, é correr atrás do vento, e ele diz, parece frustrante, na verdade, é frustrante. Para pensar. Você sempre tenta atender, fazer-se feliz, você sempre tenta realizar, e de repente você descobre que nunca é suficiente. Salomão trabalhou isso. Então veja, a busca do prazer pelo prazer, tá? Ele se tornou um ídolo do coração humano. Nos dias de hoje é isso que as pessoas querem fazer.
As pessoas estão sempre procurando atender às circunstâncias que para elas trazem uma plena satisfação e na verdade nunca estão satisfeitas. Sempre querem mais. Sempre vão achar que vão ser felizes de verdade se tiverem isso. Vão ser felizes de verdade se houver aquilo. Vão ser felizes de verdade se. E toda vez que você chega no se, esse se parece que fica mais longe de você. Então não há contentamento, tá certo? Então esse prazer se torna um ídolo do coração inconsequente na vida do cristão ou do ser humano. Veja, aqui, nesse momento onde o prazer se torna um ídolo e inconsequente, é que as pessoas se perdem. Aqui é que vai nascer os viciados, tá? Que não admitem sê-lo. Vai nascer os estresses, as depressões, vão nascer a ação de você não conseguir, não ser feliz, e aí você vai entrar realmente num redemoinho descendente de que nada é bom, nada serve, nada resolve, para mim nada acontece, ai tadinho de mim, ó vida, ó céu, e por aí vai, né? E aí as pessoas entram nos vícios. Consumismo é um vício, eu tenho que estar sempre consumismo, como se isso fosse ocupar um espaço dentro de mim para acalmar. Veja, Salomão então aponta para a falta de controle. Sempre se quer e cada vez mais se quer alguma coisa. Então é algo desenfreado nas nossas vidas. Então veja, esse poço, ele diz, esse poço não tem fim. Vai levar muitos a viverem as amargas consequências de algo chamado inconsequência. Sem pensar, mergulham e se jogam ações e nem sequer sabem o que isso proporcionou, o mal que isso está fazendo às suas vidas. Consequências inconsequentes, sem pensar, sem refletir, achando que é a busca da felicidade a si próprio, seu próprio coração, que eles precisam satisfazer. Veja só, o apóstolo Tiago vai falar sobre isso. Tiago, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 3. Tiago 4, dos versículos 1 ao versículo 3. Veja, ele vai falar justamente sobre essas consequências, e a grande pergunta que ele começa ali, Tiago 4, versículos 1 ao versículo 3, tá certo? Logo depois de Hebreus, tá? Ele vai olhar para a gente e vai dizer assim, olha, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Novo Testamento, lá depois de Hebreus, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, né? Então, Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3, ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Aí ele vai dizer, de onde? Senão dos prazeres que militam onde? Na vossa carne, né? Tiago 4, do versículos 1, 2 e 3. Ele questiona a gente já, de onde é que vem tudo isso? Onde é que nós temos tudo isso? Ele diz, olha, eu preciso dizer para vocês, eles estão aonde? Na nossa própria carne, está dentro de nós. É essa busca de satisfazer as nossas próprias vontades, realizar aquilo que o nosso coração, a nossa mente deseja. E ele vai dizer o seguinte para nós, olha, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Ele diz, o problema do seu prazer é que ele está ligado ao seu coração e uma mente pecaminosa e não a Deus. Então ele diz, todas as vezes que nós pedimos mal, nós pedimos para a satisfação própria, buscando o prazer. O Salomão olha para a gente e diz, estamos correndo atrás do vento. É isso que ele disse para a gente. Então, presente, irmãos, o que nós estamos aqui falando é do prazer pelo prazer. Ato pecaminoso, humano, do qual o seu coração e a sua mente se tornam realmente donos de si, procurando uma felicidade absoluta do qual ele nunca vai ter, né? Onde a sua confiança, a sua dependência não está em Deus e muito menos espera em Deus a resposta de todas as suas ações.
porque ele entende que é com a sua própria mão que ele busca todas as coisas. E todas as vezes que ele entende isso, ele vai levar à frustração. O que nós estamos falando? Que esses conflitos interiores, olha só, na sua maioria, esses conflitos interiores e em sua maioria os conflitos externos, tá? Se dão por causa do entendimento equivocado acerca daquilo que é prazeroso, ou do prazer, ou da busca do prazer, sempre em fontes erradas. O que isso traz para a gente? Conflitos. Eu tenho conflitos interiores e muitas vezes isso gera a falta de aceitação, a falta de amor próprio, né? O estresse contínuo, a ação de que nada é bom, nada está bom e tudo está ruim, e também a ação realmente de que lá no final isso gera uma depressão. E essa depressão é tão frustrante que, por exemplo, a pessoa pode resolver tirar sua própria vida. Ela leva uma ação exterior de que eu não sei conviver com as outras pessoas. Lembre-se, interior, exterior, os meus relacionamentos, como é que eu vivo com as pessoas, como é que as pessoas me veem, será que elas gostam ou não gostam de mim? Será que eu sou realmente, por exemplo, de destaque? Será que eu tenho influências e tudo mais? E ela vai gerando um grande desgaste emocional a tal ponto da pessoa não ter mais que querer viver. Então nós olhamos para as circunstâncias e vemos que o grande problema do ser humano é que ele busca o prazer na fonte errada. Então o prazer pelo prazer é a fonte errada, o coração humano, os seus desejos, a sua mente, tudo aquilo que ele gostaria de saciar. E toda vez que ele tenta saciar isso, o que ele descobre é que é um poço sem fundo. Eu nunca chego no fundo, eu nunca resolvo nada, eu nunca atendo nada. Tá? Nunca atendo nada. Exemplo disso, que eles são os nossos filhos. Para pensar, principalmente quando eles são mais adolescentes, eles nunca estão satisfeitos com aquilo que têm. Você compra tal coisa, ele diz, que legal, beleza. No outro dia ele diz, não tem algo melhor? Diga não para você ver o que acontece com eles. Ficam prostrados, ficam jogados. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Minha vida, ai, nada presta, nada deu certo. Ai, não sei o quê. Oh. Só se olhar. Frustração, porque acha que o prazer está naquilo que eles podem ter e obter. Quando não tem, o mundo acabou. Né? Aquela musiquinha brasileira que a gente tem, popular, diz, olha, meu mundo ruiu. É verdade, acabou a vida para eles. E mal sabe para eles que daqui para frente o que mais vai ter é não, e não vão chegar nem obter aquilo que sonham. Só que eles não têm estruturas interiores e exteriores para suportar o não, ou para não obter aquilo, para não conseguir aquilo. Porque foram criados achando que o mundo todo e todas as coisas cooperam para o sim da vida deles. Prazer pelo prazer. Olha só, tem um filósofo brasileiro chamado Mário Cortella, e ele vai dizer o seguinte: muita gente confunde o essencial com o fundamental. As pessoas estão confundindo o essencial como fundamental. E olha só o que ele trabalha. Quase a totalidade dos erros humanos se dá quando se procura o prazer naquilo que é secundário, tá? Em vez de buscar sua fonte primária, o que é e o que dá ao homem autenticidade. Mário Cortella, de alguma forma, ele diz, o que é que nos traz autenticidade? O que é que realmente nos traz prumo, alicerce, motivação, sustento? O que é completo para que isso me dê suporte ao caminhar? Muitas vezes nós não fazemos ou não agimos dessa forma. Então ele vai dizer que o prazer por prazer eu estou apoiando a minha vida naquilo que é secular, naquilo que está à minha volta, mas não naquilo que realmente é um alicerce. Para nós, naquilo que realmente é a rocha. Ele diz, enquanto nós não apoiarmos verdadeiramente naquilo que é a rocha, eu fico rodando em volta do toco, mas nunca acerto o toco, nunca acerto o alvo. Então eu fico frustrando a minha vida de frustrações, porque eu vivo de felicidade em infelicidade. O problema todo é que a felicidade ela é
passageira. Então eu vou a uma festa, eu vou a algo que me faça feliz nesse final de semana. Só que quando chega a segunda-feira eu já estou infeliz de novo. Já estou pensando no que eu vou ter para fazer para me deixar feliz novamente. Então eu vivo na expectativa de atender felicidades. Só que quando eu chego àquilo que eu disse que poderia me fazer feliz, o que é que acontece comigo? Eu fico triste de novo. Por quê? Porque é secundário, é passageiro, dilui, tá? É como brisa, é como névoa, que rapidamente se desfaz e torna-se passageiro. Por isso, queridos, finalizando, Salomão, diante de todas as ações, todo o esforço dele em procurar o prazer, segundo o seu próprio coração, a sua própria mente, as suas próprias forças, e ele fez isso com empenho. O que nós vemos ele chegar, depois de experimentar tudo isso, o nosso texto olha para nós, Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, e diz, olha, considerei todas as coisas que fizeram, e ele já diz para nós, as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Então ele está dizendo para nós, eu empenhei todas as minhas forças e vi tudo aquilo que eu tinha condição de fazer e fiz e conquistei, havia feito. E ele diz, tudo, ao invés de ele usar a expressão que Deus usou no 7º dia, ele disse o seguinte, olha, tudo era muito bom. Ele trouxe para nós a outra expressão dizendo, tudo era vaidade e correr atrás do vento. E ele complementa dizendo, nenhum proveito havia debaixo do sol. Aquilo não completou, aquilo não encheu, aquilo não fez com que houvesse felicidade real e verdadeira na sua vida. Aquilo fez de tal forma, ação de tal forma na sua vida que não houve nenhum tipo de crescimento, produção, de transformação alguma. Algo que para nós é algo muito interessante de ser pensado, de ser refletido. Se o que nós temos feito nas nossas vidas, ou agido nas nossas vidas, é simplesmente correr atrás do vento, prazer por prazer, atender necessidades secundárias, ou avaliado aquilo que é primário, prioritário para as nossas vidas. E todas as vezes que nós vivemos prazer por prazer, nós vivemos fora e longe da vontade de Deus as nossas vidas. Amém, irmãos? Nós vamos até aqui e dentro disso que nós trabalhamos, falamos, colocamos aqui como prazer e tudo mais, alguma pergunta, alguma dúvida ou compartilhar de algo que despertou e achou interessante, gostaria de trazer para nós? Diante deste tema inicial aqui. Tranquilos? Ok. Deus então esteja nos abençoando e nos fortalecendo. Semana que vem nós vamos falar do prazer em Deus e ver se este prazer em Deus realmente nos traz felicidade diante do escritor, diante realmente do rei Salomão, e o que é que ele poderia trazer ou mostrar, já que ele diz que todas as vezes que ele empenhou seu desejo, a sua vontade humana em fazer, ele correu atrás do vento, e quando ele resolveu declinar-se no sentido de quebrantar-se diante de Deus, será que ele encontrou felicidade absoluta? É isso que a gente vai ver semana que vem, ok? Deus abençoe, fortaleça as nossas vidas e a nossa fé dia a dia. Queridos, vamos orar ao Senhor, encerrando assim esse momento, encerrando assim o nosso estudo bíblico nesta noite. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos na tua casa, com um propósito, Senhor Deus, de adorar, de aprender, propósito, Senhor Deus, de sermos edificados e trazer conhecimento bíblico às nossas vidas. E por isso, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias segundo a Tua palavra, a nos quebrantar diante do Senhor e a buscar a alegria e provisão em Ti. Porque o Senhor é o alvo das nossas vidas. O Senhor é a prioridade dos nossos corações, a nossa meta. E todas as coisas, elas são nos dadas, Senhor Deus, por Ti. O Senhor atende às nossas necessidades e supre todas as necessidades e carências. Que em nome de Jesus, saiamos daqui refletindo sobre este tema,
sobre as nossas atitudes, sobre como nós temos realmente vivido e considerado e principalmente como nós temos, ó Pai, nos comportado como cristãos. Por isso suplicamos ao Senhor iluminação, nos encha do Teu Santo Espírito, nos dê, Senhor Deus, entendimento e nos dê, Senhor Deus, um olhar diferente para as nossas vidas, para que possamos ser lapidados pela Tua palavra, cheios do Teu Santo Espírito, testemunhas vivas neste mundo. Oramos e rogamos Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua paz sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus continue nos abençoando.